E aí pessoal, aqui é o professor Gaia e neste vídeo vamos começar com noções básicas de latim. Antes de mais nada, para todos vocês, por favor deem like, deem share, se inscrevam no meu canal, liguem o sininho e deem like no vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer. Então vamos lá, antes de mais nada, depois de ter falado isso, vamos para a primeira parte, que é fazer o download do material que nós vamos usar para as aulas, que é o Latinitas. Vocês vão no site, ele é um material gratuito, vocês podem baixá-lo. Além disso, tem as respostas aos exercícios que vocês podem observar no site. Nós vamos usar este livro daqui, o livro roxo, e aí basta clicar na imagem do livro que vocês vão poder baixar, e aí vocês vão poder acompanhar comigo as aulas. Então, neste vídeo rapidinho daqui, nós vamos falar sobre noções básicas de latim. Então eu espero que vocês tenham baixado o PDF de vocês, que vamos poder dar uma olhada. Vamos olhar aqui o livro, como ele é, e eu vou explicar essas coisas básicas para se aprender o latim. Aqui nós temos já o sumário, deixa eu botar para vocês, nós temos um sumário do livro mais para cá. O livro é dividido em unidades, se possível nós iremos ir da unidade A a B, que é a unidade 0, até a unidade final do livro, que vai até 13, são 14 unidades, eu não lembro mais, faz muito tempo que eu não vejo, especialmente o volume único, que eu tinha os volumes separados. Essa coisa do volume único é relativamente nova no Latinitas. Então são 22 unidades, vamos ver se nós conseguimos ter aula para isso, para todas as unidades. Mas nessa primeira aula aqui, vamos falar um pouco sobre os aspectos históricos, sobre alfabeto e pronúncia, e sobre a questão dos casos da língua latina, ok? Então, vamos lá para a página 30. O interessante é que esse livro ele é extremamente esquematizado para novatos, então se é seu primeiro contato com o latim, esse é um ótimo material. Ele é dividido em várias seções que permitem também contextualização dos textos que estão sendo estudados, estão sendo lidos. É muito importante que vocês leiam isso por conta própria, que é melhor vocês lerem sobre a origem do latim e o indo-europeu, a questão da transformação, quais línguas deram origem ao latim, quais são as relações do latim com outras línguas no local. Para esse curso nós vamos ver principalmente o latim clássico, talvez nós vejamos alguma coisa sobre o latim eclesiástico católico, que é um latim muito importante, ainda hoje utilizado, mas vamos tentar focar o máximo em textos clássicos, que são principalmente da época mais ou menos de Cícero. Então, nós temos aqui esse latim clássico, que é do século I a.C. até o século I depois de Cristo. Podemos ver alguma coisa do latim medievo, do latim, o latim pós-clássico, o latim medievo, o latim eclesiástico, mas a maior parte dos textos, a maior parte do que nós vamos estudar, estará relacionado a este período clássico. Continuando mais um pouco, nós temos aqui autores, isso como eu falei é bom que vocês leiam. Vamos falar um pouco sobre a pronúncia do latim. De forma geral, o latim ele se pronuncia muito próximo do português. Do português e italiano são duas das línguas mais próximas da fala do latim, mas o português brasileiro ele está bem próximo do latim, mais do que o português de Portugal. As razões disso são questões mais de gramática histórica, mas basta saber que as versões do português que vieram para o Brasil foram uma versão muito antiga, que se manteve em certa parte, enquanto que o português de Portugal continuou mudando. Então a pronúncia do português de Portugal não mais é próxima como era a pronúncia do latim clássico. O português brasileiro é a mais próxima, ok? E falando um pouco da pronúncia, a gente vai sempre, nos exercícios, observar sobre a pronúncia. Eu vou ler para vocês os textos, mas é sempre válido também dizer que eu não sou um especialista na pronúncia do latim, especialmente porque muito da pronúncia do latim se perdeu, o latim clássico. A chamada pronúncia restaurada, que tenta alcançar ao máximo a proximidade do que era o latim falado na época. Essa pronúncia é uma especulação, apesar de cientificamente baseada, ela ainda é uma especulação e tem seus limites de quão próximo era, do quão distante é essa pronúncia. Ela é baseada muito também em leituras de poemas e da poética latina, que permite também uma aproximação bem realista de como seria.
mas de qualquer forma nós não sabemos exatamente como o latim era falado em Roma, até porque, assim como acontece no Brasil, existem formas diferentes de se falar, de se pronunciar, etc, etc, etc. De forma geral, no que diz respeito à pronúncia, nós vamos sempre ler os textos latinos conforme eles forem começando. O latim ele tem uma questão de duração e quantidade das vogais, algo que não existe muito mais no português, existem algumas outras línguas, mas nós temos aqui alguns exemplos. Este sinal daqui que vocês podem enxergar, este sinal umzinho, ele significa que a vogal vai ser breve. É chamado de bráquia. Quando o sinal é como se fosse uma linha contínua, que nós vemos aqui, ó, essa linha contínua, ele é chamado de macron. Isso significa que a vogal é aumentada. Quando ela é breve, é como se fosse um valor de quantidade de 1, e quando ela é longa, é como se fosse 2. Uma leitura aqui seria mais ou menos assim. Quando nós temos aqui essa palavra, você leria malum. Malum. Quando você lê ali, com esse mais longo, é como se fossem 2 A's, então seria malum, malum. Isso com o tempo se perdeu na língua latina e ficou mais uma questão de tonicidade, como é o português. Uma palavra ser mais tônica, você fala, ao invés de você falar casa, você fala casa. Então, esse tipo de tonicidade é o que acabou virando no latim para as línguas românicas, para o português e as línguas semelhantes. Não se preocupe, a gente vai ler os textos, eu vou ler os textos com vocês, mas via de regra, quando para uma leitura mais simplificada, você sempre acentua a tônica, a parte forte da palavra, até a última sílaba, a penúltima sílaba, ou se essa sílaba ela tiver uma bráquia, esse sinalzinho de U, você acentua anterior. Então, ao invés de você falar inquido, você fala inquido, ok? E aqui que tem o macro, você fala inquido. Então você percebe dessa forma. Outras coisas importantes para ler agora, para vocês terem mais uma noção da pronúncia das letras. As pronúncias normalmente são bem próximas ao português, mas algumas mudam. Então o C é sempre pronunciado como K. O K também é sempre pronunciado como um C. Pode ser pronunciado mais forte. Então, se você tem um cara, Cícero, esse nome daqui. O Cícero, você leria como Quíquero. Se ele fosse com K, você poderia ler mais forte como Quíquero. Então, só que isso aí é uma das coisas que não se sabe com certeza, ok? Então, é opcional, por assim dizer. Você pode pronunciar da mesma forma. O G é sempre pronunciado como G. Então, mesmo se for GI, que poderia ser no português G, em latim é Gi, é sempre a pronúncia com G. O H é sempre aspirado, é Ha, é uma aspiração fraca, Ha. Inclusive, se você, por exemplo, você tiver uma palavra que tenha um CH, você leria como K, K, porque é como se fosse um C, um K aspirado. Quando eu for ler os textos, eu vou comentar sobre a pronúncia para vocês. No resto, é tudo mais ou menos igual. O Q também ele se pronuncia como se fosse um K, mas um K mais breve, mais fraco. O R é sempre como Ra, R. E o V e o U, eles são sempre pronunciados como U. No caso, essa diferenciação entre V e U só veio acontecer mais para frente no latim. Antes, V e U era a mesma letra. Então, a palavra como Victor, que é vencedor, vitorioso, é pronunciada como Victor. É entre um V e um U no português, um I. Você não lê nem como um U forte, como U, e você não lê nem como um V. Você lê como Victor. O X você pronuncia como X, sempre como X. O Y você pronuncia como o umlaut do alemão, seria pronunciado mais ou menos como U. E o Z é sempre como DZ, Z, Z. Então essas são as pronúncias do latim. E aí com isso você já tem o básico da língua para ter noções de como ela funciona. E agora só para nós já irmos adiantando uma lógica muito básica e muito necessária do latim é que o latim é uma língua de casos. Eu vou falar mais disso no próximo vídeo, que é uma das partes mais importantes da língua.
mas é importante já vocês terem isso em mente. O latim é uma língua de casos, isso significa que a palavra ela vai mudar a sua forma a depender da função que ela tiver na frase, ok? Com tudo isso em mente, nós podemos então começar no próximo vídeo a falar sobre a aprender propriamente o latim, vendo um pouco da fábula de Higino Alcmena. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Aqui foi Gagaia, até a próxima, pessoal. Falou!